Saiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus da glória, te louvamos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos. Pai querido, Pai amado, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, ó Pai, seja direcionado somente a ti. Te glorificamos, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, reunidos aqui na tua casa, para aprendermos, ó Deus, mais de ti. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, toca no nosso coração, fala conosco aqui nesta noite através da tua palavra. Pai querido, Pai amado, te glorificamos, Senhor, por tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como eu já falei, essa palavra é bastante conhecida. O apóstolo Paulo tinha chegado de viagem e passou na cidade de Troade, no primeiro dia da semana, um dia de domingo. Paulo já tinha chegado de vários lugares, tinha muitas coisas para falar ali durante aquele culto, né? Foi o primeiro dia da semana, um dia de domingo, e Paulo estava ali naquele lugar, falando das viagens, o que já tinha acontecido durante as viagens, e empolgadíssimo, ali ministrando a santa palavra de Deus. Estava em um lugar, a Bíblia diz que ele estava no terceiro lugar, e lá onde ele estava ministrando a palavra, no versículo 8 nos fala que havia no cenáculo muitas luzes. E essas luzes, como nós sabemos, não eram as luzes que nós temos aqui. Era tipo luz de candeeiro, né? Lá no terceiro lugar, cheio de luzes, aquele fumaceiro todo. E Paulo lá ministrando a palavra com todo fervor. Creio que estava ali falando das lutas também que eles já tinham passado e que daí iria passar por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E Paulo ali continua pregando, a hora passando, e Paulo ali ministrando a palavra. E aí aparece nesse cenário desta palavra um jovem chamado Eutico. Eutico não estava sentado nem na primeira cadeira, nem na segunda cadeira, nem na última cadeira, como muitas vezes alguns de nós sentamos, né? Muitas vezes nós perguntamos: por que irmão está sentado lá na última cadeira? Por que irmão fulano que senta na frente está sentado lá no final? Mas a Bíblia nos relata que Eutico estava sentado em uma janela. Eutico estava sentado na janela, ouvindo Paulo ministrar a palavra. Só que a palavra de Paulo não era uma ministração como aqui na igreja deve ser, que tem horário para começar e horário para terminar. O horário foi se passando, e Eutico ali naquela janela, creio eu que ele não estava mais observando o que estava acontecendo dentro do templo, porque ele estava sentado na janela. E quem está sentado em uma janela com o rosto para a rua, não vai ficar só olhando para dentro do templo, mas vai ficar olhando para coisas que
tirado o apóstolo Paulo, cheio de conversa, não está na Bíblia, é o que eu estou falando. Eu já não estou suportando mais, eu estou cansado, olha a hora, eu cheguei aqui cedo, já vai dar meia-noite, eu ainda estou aqui ouvindo a palavra, e a palavra está acontecendo, a palavra está sendo ministrada, e Eutico está na janela. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. E aqui eu fiz algumas anotações de postura de quem está na janela. O sair da janela implica em disposição para ouvir a palavra de Deus, em se comprometer com as coisas de dentro, em focar a fazer a vontade de Deus, em parar de dar atenção e se distrair com as coisas do mundo. Será que nós, nesse momento da nossa vida espiritual, será que nós estamos aonde, neste cenário onde Paulo está ministrando a palavra? Olha para dentro de nós neste momento e vamos pensar, onde eu estou neste momento? Será que eu estou sentado na janela? Porque muitas vezes nós podemos até estar dentro do templo, mas só o nosso corpo, porque a nossa alma está sentado na janela. Lá estava Eutico, que já tinha perdido o fio da meada da ministração, porque quando nós não estamos no templo, quando nós estamos na janela, nós não sabemos nem o que foi ministrado na igreja. Talvez quando chegar em casa, algum irmão que não veio congregar possa ligar para um de vocês e perguntar qual foi a ministração desta noite. E talvez muitos que não estão aqui dentro, mas estão sentados na janela, possam falar, mas eu não sei, eu não lembro qual foi a ministração que a pastora Jaciara ministrou. Por quê? Porque eu estava sentado na janela. Um sono num lugar errado e na hora errada. Dormiu no lugar errado e caiu. Já pensou? Está ministrando, ainda mais quem, gente? O apóstolo Paulo, que estava ali naquele momento. Todos nós sabemos quem era Paulo. E quem era Paulo agora? Quem era Paulo de Tarso? E quem era agora Paulo? Quem era um perseguidor, um homem que perseguia, que matava cristãos. Mas naquele momento Paulo estava ali o que? Pregando a palavra. Mas Eutico estava na janela. Quantos Euticos nesta noite não estão aqui dentro congregando, não estão cultuando aqui, mas estão em casa? Quantos Euticos estão em casa, sentados na janela, deixando de cultuar? Ah, mas eu não preciso estar na igreja todos os dias. Nós precisamos, a Bíblia diz que nós temos que congregar. Quando nós não congregamos, a tendência é o quê? É eu cair da janela, é eu morrer espiritualmente. E quantas pessoas hoje dentro da igreja nós olhamos e estão mortos espiritualmente, já morreram há muito tempo, mas estão sentados sobre a janela. Muitos caem por estarem tomados por um profundo sono. Esse sono ao qual me refiro é o sono espiritual. É o sono gerado pelo comodismo, pela mesmice, pela esterilidade, pela precipitação em um relacionamento, pela empolgação pessoal ou profissional. O sono para ele naquele momento foi fatal e ele morreu. Quantas pessoas estão no sono? No sono do relacionamento, por causa de um relacionamento não vem para a igreja, por causa de um trabalho que muitas vezes até chegou, está em casa, mas não veio para a igreja, porque já morreu espiritualmente há muito tempo, e por causa de outras e
afortunado ou abençoado, mas é isso mesmo, né? Afortunado ou abençoado, porque cair do terceiro andar e não morrer. E por isso ele pode representar qualquer um de nós. Alcançados pela salvação, somos todos eúticos, por podermos estar onde estamos e vivenciar o que vivenciamos. Mas como esses jovens, podemos perder a riqueza de tudo e morrer espiritualmente, trazendo tristeza e dando a marcha da igreja. O culto teve que parar, porque Eutico, descuidado, caiu e morreu. Isto é um alerta para as nossas vidas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, o versículo 12 nos diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para o que possa suportar. Eutico estava sobre a janela, mas qualquer um daqueles que estavam ali naquele lugar também poderia estar no lugar de Eutico. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, vigie, para que não venha cair também. Porque muitas vezes nós que estamos firmes na igreja, nós pensamos: mas eu posso fazer isso, eu posso ficar na janela observando o que acontece lá fora, eu posso ficar na janela observando os homens musculosos que passam lá fora, ou as mulheres dos corpos muito bem definidos que passam lá fora, que eu tenho controle sobre a minha vida. Eu tenho controle porque eu estou dentro da igreja, mesmo sentado numa janela, eu tenho controle sobre a minha vida. Eu tenho controle. Então o que eu estou olhando lá da janela, as coisas que aparentemente aos meus olhos são belos, eu tenho como me controlar, mas nós não temos. O controle está na mão de Deus. O único controle que nós temos é que nós precisamos vigiar. E essa vigilância não é um dia, essa vigilância não é em 2 dias, essa vigilância que eu estou falando não é de segundo. Eu devo estar vigilante constantemente. É constantemente que essa vigilância tem que permanecer nas nossas vidas. E por que essa vigilância tem que estar constante em nossas vidas? Porque eu estou sentado na janela, observando o que não devo, desejando o que eu não devo. Então a tendência, se eu não vigiar, é cair, é quebrar cara e morrer espiritualmente. Isso que acontece com quem está na janela. Eutico morreu porque fez o caminho inverso. Eutico, que estava sentado numa janela, talvez um dia esse jovem tenha sido um daqueles que sentavam, como eu falei, na frente. Mas aí começa o desgosto. Mas o louvor da igreja está insuportável. Você já viu como a pastora fala quando ela sobe no púlpito? Até isso eu já soube aqui. Primeiro ela dá boa noite, para depois ela falar: a paz seja convosco. Até do meu boa noite que eu dou, as pessoas não gostam. Então essas pessoas, esses éuticos da vida, começam a passar da frente para o meio, do meio, e aí vai. Quando pensa que não está lá no fundo, e quando pensa que não está mais no fundo, já está lá na rua, no mundo, perdido. Por quê? Porque estava olhando o que não devia. Mas eu não gosto do louvor, que pregação chata. Eu não vou com a cara de cá, eu não vou com a cara do pão, não levo a cara de ninguém.
Aleluia. Pedro, em Lucas 22:54, fala de Pedro, ao negar Jesus, ao dizer que não conhecia Jesus, por 3 vezes. Você conhece aquele homem? Não. Você conhece aquele homem? Não. Você conhece aquele homem? Não. E quantas pessoas às vezes negam Jesus por tão pouco? Por tão pouco. O primeiro amor não é perdido, é abandonado. Quando deixamos de ser fervoroso, de estar no centro do mover de Deus para nos acomodar numa posição mais distante, dispersa, não tem comprometimento, nós estamos colocando nossa vida espiritual em perigo. Crente que não tem comprometimento com o reino, crente que não tem responsabilidade com a obra, são crentes que estão com a vida em perigo. A qualquer momento pode cair e pode morrer. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do 11 ao 12, nos diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz nesta carta: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. E será que nós agimos desta forma? Será que nós estamos com esse cuidado em termos da nossa vida espiritual? Quando nós falamos em servir ao Senhor, ou é apenas só mais um culto? Ah, eu vou para o culto esta noite, porque se eu não for, eu vou ficar perguntando, mas eu já não fui tal dia, e tal dia também eu não apareci. Não, gente, nós não podemos estar aqui na casa do Pai por estar. Porque quando nós estamos na casa do Senhor por estar, por só para ocupar mais uma cadeira, nós entramos vazios neste lugar e nós vamos sair mais vazios ainda. Nós entramos socos, vazios, deprimentes, com vontade, sabe, de desistir de tudo. Mas quando nós entramos neste lugar, Senhor, independente, como Ele falou aqui, da tribulação, Ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, independente das nossas lutas, independente das nossas dificuldades, independente do que nós estamos passando, nós precisamos, como igreja de Cristo, perseverar, 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 perseverar. A Bíblia nos diz isso. Aleluia! As lutas nos sobrevêm, o dia mau. Eu estava falando com o pastor Raimundo, que há poucos dias eu ministrei aqui tanto sobre o dia mau, e hoje eu estou passando por este dia mau, e todos nós passamos por um dia mau. Mas o que eu não posso é o que? Deixar o dia mau me afastar daquele que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de louvores, que é digno de adoração. Aleluia! Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer nada nas nossas vidas, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Glória a Deus. Terceiro, Eutico morreu porque se permitiu se desconectar. Eutico, quando ele saiu da onde estava
amado, é admirável o fato, adormecendo profundamente. Tudo começou com um cochilo, umas pescadas durante o culto. Às vezes achamos que no desligar do que Deus está fazendo, do que a igreja está vivendo, é um processo normal, até um direito nosso. Entretanto, quando damos lugar à carne, entramos num caminho de esfriamento que pode terminar em sono profundo. Muitas das pessoas que já não estão mais na fé começaram o seu afastamento pensando: é só um culto que eu vou faltar, não são alguns dias sem orar, é só um pecadinho que eu não vou confessar. E assim começaram a ser tomadas pelo sono da morte. Umas pescadinhas na igreja. Tem dia que nós estamos cansados. O trabalho do dia a dia, na verdade, a luta do dia a dia. E muitas vezes nós chegamos aqui na igreja como? Só o caco. Só o caco. Cansados. Mas quando nós começamos a mudar a nossa mente, quando nós começamos a entrar no mundo espiritual, quando nós adentramos ao templo e já falamos com Deus, já saindo de casa: Senhor, estou cansado, Senhor, eu estou cansada, eu passei um dia difícil hoje, eu passei uma luta ferrenha com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa. Senhor, eu estou aqui um caco. E o Espírito Santo te olha de lá de cima e te diz: meu filho, eu sei a forma que você entrou aqui um caco. Eu sei, meu filho, minha filha, que você está cansada. Mas eu, como o oleiro, nesta noite, se tu der lugar, eu vou te fazer um vaso novo. Eu vou te fazer um vaso de honra. Você vai sair daqui fortalecido, porque você foi sincero para comigo. Você mostrou como você está. Aleluia! Quando nós somos sinceros para com Deus, quando diante de Deus nós mostramos quem realmente nós somos e como nós estamos naquele exato momento, você não sabe como é bom você sentir o fluir do Espírito Santo de Deus passando por você, trabalhando na tua vida, te dando força, te renovando. Porque eu fui sincera. Eu já saí da minha casa falando: Senhor, eu estou cansada. Se eu pudesse, eu não pisava meus pés lá hoje. Mas eu creio, ó Pai, que quando eu chegar eu vou ser fortalecida. O quadro é mudado. Deus muda o cenário da nossa vida e começa a trabalhar. E começa a trabalhar nas nossas vidas, porque Deus é Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, do 5 ao 6 nos diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não nos somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Outro conselho que é dado para nós, que nós não somos como os demais que andam na noite, nas trevas, mas diz que nós não durmamos também, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Eu preciso estar sóbria diante da minha caminhada. Eu preciso estar ciente no caminho que eu estou seguindo, o que vai aparecer no meu caminho. Eu tenho que estar vigilante. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus
coisas para tirar nossa atenção, para tirar o nosso foco, para nos arrancar do caminho. É por isso que está escrito: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Precisamos estar vigilantes sempre. Não igual a Eutico, que não estava vigiando nada, sentado na janela. Quarto, Eutico morreu porque perdeu a capacidade de perceber a riqueza daquele momento, adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. É admirável o fato de que ele dormiu profundamente durante uma tremenda palavra apostólica. Havia uma discrepância enorme entre a sua postura e o mover de Deus naquele lugar. Sua atitude não era coerente com o ambiente. Ele perdeu a noção da santidade e do caráter celestial na vida da igreja. Quando o nosso comportamento não reflete e não valoriza o que Deus está fazendo, estamos perto da morte espiritual. Um dos principais sintomas na vida de alguém que esfriou é o desprezo pelo que está acontecendo na igreja. Tudo passa a ser tratado como algo comum e desinteressante. É a pior desgraça. Quando a pessoa está dentro do templo e perde totalmente o interesse pelo que está acontecendo na casa de Deus. É pessoas virando o olho para cima, é pessoas fazendo careca, porque muitas vezes o louvor é agitado, é para levantar a mão para cima e senta, porque não quer levantar a mão. É desinteresse quando a palavra está sendo ministrada e não massageia o ego. É desinteresse quando adentramos aqui neste lugar e não damos a honra devida a Ele. Porque Ele, quando adentramos a este lugar, temos que colocar na nossa mente: eu vou para a tua casa, Pai. Não é por causa de homem, não é por causa de quem está ali na frente, mas eu vou para a tua casa. Porque Deus, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, a ti toda a adoração. Aleluia! Independente do que está acontecendo aqui, dos louvores que estão sendo entoados, que não são para vocês, porque os louvores que nós entoamos é para Ele, não é para vocês. A Bíblia nos diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Porque muitas vezes o desinteresse na casa do Pai. Mas eu não vou com a cara. Quem está pregando hoje é a pastora e ela gosta de gritar: problema, dá pro ouvido. Eu sei de tudo. Ela grita: problema, tá ouvindo? Já vem com o toque do soneto, que sou eu que deve ministrar. Grito, grito. Aleluia. Desinteresse. Quando eu e você, quando nós saímos dos nossos lares com a intenção de adorar Ele, o nosso culto será diferente. Nós vamos sair daqui de lado e saltitando de alegria, independente das lutas que vocês estão passando. Independente. Aleluia. Glória. Jeremias 6,19 nos diz: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos.
semente que está dentro de nós. E essa semente vai produzir frutos. Qual o pensamento que está dentro de nós aqui nesta noite? É pensamento de paz? Qual é o pensamento? Porque iremos colher tudo que nós estamos pensando. Até nossos pensamentos são vigiados por Ele. Aleluia. Muitas vezes nós não abrimos nossa boca para falar nada. Só que Ele de lá de cima, que é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é tudo. De lá de cima Ele olha para cada um de nós e vê o nosso pensamento. O que passa no nosso pensamento nesta noite? Eu não sei, mas Ele sabe. Quinto, Eutico morreu porque foi vencido por uma dificuldade pessoal. E qual foi a dificuldade pessoal de Eutico, gente? O sono. Ele caiu no terceiro andar. Há coisas que precisamos vencer para não perder a fé. O nosso cansaço, as mágoas, argumentos de incredulidade, preguiça, orgulho, pecado. Aquele jovem foi vencido pelo sono. Ser provocado pelo cansaço ou pelo desinteresse, não sabemos. Mas podemos concluir que ele não lutou o suficiente para manter-se acordado. Muitas vezes perdemos o vigor espiritual porque nós nos entregamos e deixamos de nos esforçar e somos vencidos pela nossa carnalidade. Eutico foi vencido pelo sono. E nós? O que é que está querendo nos derrubar da janela? É o nosso orgulho? É um pecado não confessado? Que muitas vezes nós pensamos foi só apenas um pecadinho, mas não confessou para Deus, não disse o nome. Muitas vezes quando confessa, não fala o nome do pecado por vergonha, mesmo Deus sabendo qual é o pecado. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios: Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso, porque eu desejei isso, porque eu falei isso, porque eu sou orgulhosa, porque eu sou orgulhosa. O que é que está tentando nos vencer? Em Romanos 12:21 nos diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal como o bem. Nós podemos vencer o mal com o bem. Nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nos afastar de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. A pior coisa é um crente quando já perdeu a presença. Não pense você que crente com presença é aquele crente que fala línguas estranhas. Não pense você que crente cheio da presença é aquele que roda igual um peão na igreja, porque não é. Não pense você que o crente cheio da presença é aquele que está sempre nos cultos, porque também não é. Mas o crente cheio da presença é aquele crente que não desiste nunca. É aquele crente que se desvia do mal. É aquele crente que está vendo o abismo
porque brincou de se equilibrar entre a luz e as trevas. Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Aquela janela já era o limite. Dali para dentro havia luz e vida do povo de Deus. E dali para fora as trevas e a morte do mundo. Este definitivamente não era lugar para o crente ficar. Mas Eutico achou que teria sempre o controle da situação. Sentou e desconsiderou os riscos que corria. Por isso caiu do terceiro andar e morreu. A vida cristã, que não é radical, é sempre vulnerável. Quando uma pessoa decide ser crente, mas nem tanto, decide ser da igreja, mas não se envolver muito, quer a bênção, mas rejeita drasticamente o pecado, mas não rejeita, está no lugar mais perigoso em que pode estar. Ou seja, ou é ou não é. Crente não pode ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou adora a Deus ou caminha com Satanás. Ou caminha ao lado de Jesus ou vai caminhando direto para o inferno. Ou é ou não é. O que nós não podemos ser, o que é crente mornos. Crente mornos. É ou não é? Eu posso isso. O que é que tem? O que é que tem eu fazer isso? O que é que tem eu fazer aquilo? O que é que tem esse? O que é que tem? Muitos estão caminhando para o inferno. Eutico achava ele que poderia se controlar ali naquela janela. Como se diz, a autossuficiência. Eu posso entrar aqui, vou ficar olhando tudo que acontece no mundo, mas eu estou com o pé na igreja. Eu estou sentado na janela, mas eu também estou na igreja. Então eu vou olhar o que acontece lá fora e nada irá acontecer. Só que ele se enganou, ele caiu e morreu. Em Tiago 4, versículo 4 nos diz: adúlteros, você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Me quer outra coisa, mentira. A mentira tem perna curta. Quando você adentra na igreja, que você se converte, a mentira tem que cair por terra. Independente qual seja a mentira. Mas é uma besteirinha que eu falei por causa disso. Eu não quis, que eu fiquei com vergonha, eu não quis revelar. Você está caminhando para o inferno. Se não se arrepender, se não retornar ao caminho e falar a verdade com o seu próximo. Tudo um dia é revelado. Tudo um dia nós ficamos sabendo, ou de um jeito ou de outro. Então para que mentira? Para que engano? Apocalipse 3, versículo 5, como eu já falei: conheço as suas obras, sei que vocês não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus está em busca de crente quente. É crente ou não é? Não faz parte desse esboço, mas eu vou falar aqui rapidamente. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele, sobre quem? Eutico, que caiu e morreu. E abraçando, diz: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Olha, o Deus misericordioso que nós servimos. Deus deu uma outra oportunidade para Eutico. Porque o Deus que nós servimos, independente do que nós fazemos, quando nós retornamos para o caminho, quando há um verdadeiro arrependimento da nossa parte, eu estou falando de arrependimento, não estou falando de emoção, de arrependimento.
quando ele vê verdade, quando ele não vê engano nas nossas vidas. Você entrou aqui nesta noite, que está sobre a janela sentado, que nesta noite você venha se levantar